Então, olha só, eu sempre tenho que utilizar esses passos que eu utilizo no método de interpretação. Para quê? Para que otimize meu tempo. Não é à toa que eu falo para você fazer isso. Olha só, olha o tamanho desse enunciado. É um enunciado gigante. Só que o que eu vou associar? Eu vou associar com a figura. Marlos Menezes por aqui. E meu objetivo é te ajudar da melhor maneira possível para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Muita gente tem falado comigo a respeito das pegadinhas que o Enem deixa, né? E são muitas. Na verdade, o que é uma pegadinha? É o fato da questão querer te induzir a pensar de uma forma, enquanto que o certo seria pensar de outra forma. Então, como é que você consegue escapar dessas pegadinhas? Deixa eu te falar. Existem pegadinhas de diversas formas diferentes. Se eu digo para você que é possível você atingir os 847 pontos em matemática no Enem sem se preocupar com a teoria, é por quê? É porque o jogo é jogado fazendo exercícios. O segredo está nos exercícios. Se você não atacar os exercícios, você jamais vai entender como lidar com essas pegadinhas. Então, olha só. Um tipo de pegadinha muito comum é o seguinte, é quando a questão ela faz com que você perca mais tempo do que o necessário. Talvez você não considere isso uma pegadinha, mas é. Por quê? Você fica ali no emaranhado de dados desnecessários ou pensando de uma determinada forma, só perdendo tempo, enquanto que, por outro caminho, seria muito mais fácil, você conseguiria fazer a questão mais rapidamente. Então, esse é um tipo de pegadinha. E dentro desse tipo de pegadinha, onde a questão quer que você perca tempo, o que ela pode fazer? Ela pode te dar mais dados do que você realmente precisa para resolver. Então, o que acontece? Quando a questão te dá aquele conjunto de dados, você tem uma tendência natural a utilizar todos esses dados. A questão é que nem sempre é necessário que você utilize todos esses dados. E aí? Aí você fica tentando utilizar e perde tempo. E aí, meu amigo, não vai sobrar tempo para o que é mais importante. Certo? Beleza. Um outro tipo de pegadinha são as clássicas pegadinhas de palavras, né? Então, é bom que você comece a interpretar a palavra, porque olha só o que acontece. Você tem que estar atento principalmente ao comando da questão. É no comando da questão que a questão vai te pedir o que ela realmente quer que você faça. Então, ali você tem que interpretar as palavras uma a uma, com cuidado. Porque se você não conseguir entender o que está ali no comando, você naturalmente vai para o caminho errado. E o Enem gosta de colocar umas palavras ali para te confundir. Por exemplo, palavras como entre dois números, quando ele coloca a preposição entre e te dá dois números, você não pode considerar os extremos, a não ser que a questão te fale. Por exemplo, entre 20 e 35. O 20 e o 35 não entra. Quando a questão fala valores maiores do que 30, então o 30 não pode entrar. Então são alguns detalhes que você tem que tomar cuidado se você quiser atingir os 847 pontos em matemática do Enem. Certo? Então olha só, eu queria ver com você aqui hoje alguns exemplos dessas pegadinhas que podem aparecer na hora da prova, e esse exemplo, logicamente, eu vou dar com questões do Enem. Então vamos lá. Vamos ao primeiro exemplo aqui que eu queria mostrar para você. O meu intuito aqui não é resolver as questões, tá? É te mostrar as possíveis pegadinhas que você pode encontrar na hora da prova. Coisas que você tem que tomar cuidado. Como é que você vai treinar para não cair nessas pegadinhas? Fazendo questões. Cada vez que você faz mais questões, você vê que existem formas de você não cair nessa pegadinha. Algumas delas eu vou te mostrar aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Essa questão aqui caiu no Enem de 2010, segunda aplicação, questão número 169. Olha aqui, ó. Aqui nessa questão, o que acontece? Ele te dá um monte de dados. Um monte de dados, tá? Então, vamos lá. Eu vou ler essa questão como se eu fosse fazer, mas eu não vou fazer essa questão porque o meu intuito aqui é te mostrar a pegadinha dela. Olha aqui isso daqui, ó. Eu começo, como já é de praxe, como você já deve saber, pelo comando da questão. Então, vamos lá.
Os resultados indicam que se pode obter a mesma produtividade de cana numa menor área cultivada. Os resultados indicam que se pode obter a mesma produtividade de cana numa menor área cultivada. Nas condições apresentadas, se utilizar o dobro da concentração de CO2 no cultivo para dobrar a produção da biomassa da cana-de-açúcar, a porcentagem da área cultivada hoje deveria ser aproximadamente... Beleza, dê uma olhada no comando. Agora, olha só. Uma bióloga conduziu uma série de experimentos demonstrando que a cana-de-açúcar mantida em um ambiente com o dobro da concentração atual de CO2 realiza 30% mais fotossíntese e produz 30% mais de açúcar do que a que cresce sob concentração normal de CO2. Das câmaras que mantinham esse ar rico em gás carbônico, saíram plantas também mais altas e mais encorpadas, com 40% mais de biomassa. Olha só que interessante. Aqui é o seguinte, o que eu falei que é uma das pegadinhas que a questão pode te dar? Ela pode te dar mais dados do que você precisa e você fica enrolado ali tentando resolver e não consegue resolver utilizando todos aqueles dados. Olha só, o que ele quer aqui? Ele quer dobrar a produção de biomassa, isso no comando da questão está me dizendo. E ele quer saber a porcentagem da área cultivada. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Para que ele me deu? Quanto a mais de fotossíntese vai dar? Vai ter que ter. Isso aqui eu não preciso desses 30%. Não preciso de fotossíntese. 30% mais de açúcar, para quê? Não preciso disso daqui. Isso daqui é tudo informação extra que a questão te dá para te confundir. Então, esse é um tipo de pegadinha que você não pode cair. Como é que você faz isso? Você vai preparado para utilizar todos os dados, mas sempre tem uma pulga atrás da orelha pensando, será que eu preciso realmente utilizar esses dados todos? Onde é que você vai descobrir se você precisa usar ou não? Geralmente no comando da questão. Veja o que o comando está pedindo. Se o comando está pedindo uma coisa que está direto ali para você, você pode ignorar alguns dados sim, e já risca esses dados que você não vai precisar para você não se confundir. Beleza? Vamos então dar uma olhada nessa questão aqui que caiu no Enem Digital de 2020. Olha só, vamos direto para o comando da questão. De acordo com o texto e o mapa de percentuais de fabricação de etanol fabricado no mundo, podemos concluir que a quantidade, olha só, quantidade de etanol feito de milho nos Estados Unidos representa. Aí ele me deu uma série de percentuais aqui, né? Beleza, uma série de percentuais. Agora, olha só, o primeiro passo é o comando, é o que eu fiz. O segundo passo é a associação. Então, olha só, eu sempre tenho que utilizar esses passos que eu utilizo no método de interpretação. Para quê? Para que otimize meu tempo. Não é à toa que eu falo para você fazer isso. Olha só, olha o tamanho desse enunciado. É um enunciado gigante. Só que o que eu vou associar? Eu vou associar com a figura. Ele não me pediu a quantidade de etanol feito de milho nos Estados Unidos? Olha aqui, ó, o que acontece. Eu olho aqui agora no gráfico. Se isso daqui, de acordo com o texto e o mapa, ele está me falando do mapa. Esses 46% aqui me diz respeito ao quê? A produção de etanol nos Estados Unidos, que os Estados Unidos faz. Olha o que está escrito aqui, ó. O milho é um ingrediente de 9,5 em cada 10 litros de etanol no EUA. 9,5 em cada 10 é 9,5 sobre 10. Isso daqui é igual a 0,95, que é igual a 95%. Olha só, como é que eu vou resolver essa questão? Se o EUA produz 46%, mas ele quer só o etanol do milho, para eu resolver essa questão, eu tenho que simplesmente fazer essa continha aqui, ó. 95% de 46%. É só isso.
Não tem mais nada que fazer. Quando eu faço isso daqui, ó, 95% de 46%, eu olhando as alternativas, eu já sei que não pode ser 46. Vai ter que ser um número menor que 46. 95% de 46 é quase tudo. Já está na cara que é a letra B de bola. Ou seja, marcaria a letra B sem precisar nem fazer a questão. Certo? Então, olha só. Olha a quantidade de dados que eu tive, eu ignorei para fazer essa questão. Se eu tivesse me apegando a todos esses dados, certamente eu demoraria muito mais tempo, certamente eu até poderia errar essa questão, certo? Então, olha só, muita atenção a isso, tá bom? Vamos lá. Deixa eu mostrar para você mais um outro exemplo aqui. Vamos lá, vem comigo. Então, deixa eu dar o exemplo agora dessa questãozinha que caiu em 2017, segunda aplicação, questão número 151. Então, vamos lá, vem comigo aqui, ó. Na planta baixa, a área da figura que representa esse terreno, né? Ele quer a área da figura que representa esse terreno em centímetro quadrado. Centímetro quadrado. Então, eu vejo eu tenho que olhar agora as alternativas e perceber que está tudo ali em centímetro quadrado, certo? Então, beleza, olha só. Essa pegadinha que eu vou te falar aqui é uma pegadinha de conteúdo, que é uma pegadinha o seguinte, ó, deixa eu te explicar. Para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, você tem que fazer exercícios, você tem que trabalhar por meio de exercícios. Se você ficar vendo a teoria, você nunca vai conseguir perceber esse tipo de pegadinha. Essa pegadinha que eu estou trazendo aqui para você é uma pegadinha de conteúdo. É uma pegadinha que você tem que saber algum detalhe dessa questão para que você consiga resolver. Um detalhe importantíssimo. Então aqui, ó, vem aqui comigo, vamos lá. Só lembrando que essa questão, que é uma questão de escala, que está dentro do conteúdo de razão e proporção, é uma das questões que o Enem mais gosta. O Enem gosta muito de questão de escala. Poderia até dizer que essa vai cair, uma questão de escala vai cair na sua próxima prova. Então, olha só, atenção ao que eu vou te dizer. E essa questão é essencial. Olha como é que o enunciado é curto e pega muita gente. Olha aqui, ó. No centro de uma praça será construída uma estátua que ocupará um terreno quadrado com área de 9 metros quadrados. 9 metros quadrados. Olha aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que me ligar é o seguinte: unidades de medida. Quando eu estou falando de escala, eu tenho que saber que naquela escala as unidades de medida são as mesmas. Então, nas questões de escala, geralmente, na maior parte das questões, eu tenho que fazer a conversão de unidade, certo? Então, vamos lá. O executor da obra percebeu que a escala do desenho na planta baixa do projeto é de 1:25, certo? E ele quer saber em centímetro quadrado. Então, olha só. Você já deve saber que a escala ela é igual ao quê? As medidas que eu encontro no meu desenho ou na minha maquete, né? Sobre as medidas que eu encontro no mundo real, certo? Essa é a minha escala. Só que olha só, essa escala ela serve para medidas de comprimento ou para medidas de distância, tá? Se eu estiver falando de área, eu não posso usar a escala desse jeito. Olha só, a escala que ele me deu é igual a 1/25, né? Mas olha só, eu quero 9 metros, né? 9 metros, eu quero a área, né? Na verdade, me pediu em centímetro quadrado. O que eu tenho que me ligar é o seguinte, que essa escala aqui, eu não posso colocar igual a área do desenho sobre a área real. Não, não, não. Eu tenho que fazer o seguinte, ó. Vou até mudar de cor aqui, vou botar de vermelho. Tem que fazer isso aqui, ó. 1/25 ao quadrado é igual ao quê? A área do desenho sobre a área real. Certo? Se eu não fizer isso, logicamente eu vou errar. Eu te digo, vai errar e vai encontrar alternativa. Olha que pegadinha que o Enem colocou ali de propósito. Então, olha só. Quando é a área, eu tenho que levar ao quadrado. Isso é um conhecimento que você tem que ter. Agora, será que você conseguiria esse conhecimento só olhando a teoria? Talvez você, talvez não, você encontraria esse conhecimento
só vendo a teoria. Só que eu te digo o seguinte, que você não prestaria atenção. Você só presta atenção nisso quando você faz exercício. Exatamente por isso que eu digo para você que a melhor maneira de você atingir os 847 pontos em matemática no Enem é fazendo exercícios. Mas não é a torta direito, tem que ser exercícios organizados, tá bom? Beleza. Vamos para a próxima questão, então, que eu quero te mostrar pegadinhas aqui, ó. Pegadinhas que eu não gostaria que você caísse. Então, vamos lá. E também caiu na aplicação digital de 2020. Olha só. Vamos ler o comando dessa questão aqui, ó. A menor quantidade de sócios contribuintes que precisa trocar o seu voto da chapa 1 para a chapa 2 para que essa seja vencedora. Então, vamos lá. Eu vou falar só das pegadinhas que tem no comando dessa questão. Olha a quantidade de coisa que tem escrita. Eu vou precisar de tudo que está escrito? Vou precisar. Dessa questão vou precisar. Mas eu quero chamar a atenção para uma pegadinha aqui, para algumas pegadinhas aqui do comando. Olha aqui, ó. Vamos lá. A menor quantidade de sócios, então ele quer a menor quantidade de sócios contribuintes que precisam trocar seu voto da chapa 1 para a chapa 2 para que a chapa seja vencedora. Então, olha só, que pegadinha tem aí, o que eu poderia cair se eu não prestasse atenção em alguns detalhes dessa questão? É o seguinte, primeiro que ele quer ser vencedor, né? Ele quer que a chapa 2 seja vencedora. Se ele quer que a chapa 2 seja vencedora, eu não posso igualar o mesmo número de votos. Tudo bem que se eu igualar o número de votos entre a chapa 1 e a chapa 2, eu vou saber que com um voto a mais, a chapa 2 vai ser vencedora e eu conseguiria matar a questão. Mas a questão não é essa, não. A pegadinha está aqui, ó. Que quando eu encontro o número de votos da chapa 1, eu vou botar aqui, C1, que é a chapa 1, né? O número de votos dela, e esse número de votos ele vai ter um determinado valor, né? E aí eu vou encontrar o número de votos da chapa 2, que vai ser um número menor do que o da chapa 1. E aí talvez passe pela sua cabeça o seguinte, que eu tenho que igualar esses votos da chapa 2 com o da chapa 1 para resolver a questão. E isso está errado. Por quê? Porque a galera que votou na chapa 1, ele vai sair da chapa 1 e ir para a chapa 2. Então tem que tomar cuidado. Para igualar o número de votos, para que o número de votos seja igual, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular isso daqui, ó. O número de votos que a chapa 1 recebeu, mais o número de votos que a chapa 2 recebeu. Isso daqui é o total de votos. Quando eu pego isso e divido por 2, eu descubro quantos votos cada um tem que ter para ter um empate. Então, olha só, a conta que eu tenho que fazer num tipo de questão dessa de votos, né, que ele quer que um seja o vencedor, é essa daqui. E não é simplesmente pegar o vencedor e tentar igualar o vencedor, que isso não vai ser possível. Certo? Tem que calcular o número de votos, dividir por 2, para saber quantos votos cada um teria que ter para empatar o jogo, para empatar a eleição. Como é que você ia conseguir descobrir isso? Só olhando a questão. Olha só, isso daqui é um tipo de pegadinha que você tem que treinar para não cair. Como é que você treina para não cair? Fazendo questões. Olha só que interessante. Você, observando o que está acontecendo, a lógica do problema, você tem que entender o seguinte, que nesse tipo de questão, o número de pessoas ele vai sair de um lugar e vai para outro. Simples assim, você não cairia nessa pegadinha, certo? Beleza? Vamos ver mais uma questãozinha lá. Vamos comigo. Vamos ver. Hoje é só dia de pegadinha. Vamos dar uma olhada agora nessa questão que caiu novamente em 2020. Olha só, estamos pegando só a questão de 2020. Caiu no Enem, na aplicação digital de 2020. Vamos lá, vamos direto para o comando da questão e vamos ver que tipo de pegadinha essa questão te traz. Olha aqui, ó. Consideradas as taxas de rendimento e administrativa, qual aplicação fornecerá maior valor de rendimento líquido a esse investidor e qual será esse valor? Olha só. E aí, quando eu vejo a questão, o que acontece? Vamos dar uma olhadinha na questão aqui, ó. O investidor deseja aplicar
R$10.000 durante o mês em um dos fundos de investimento de um banco. O agente de investimentos desse banco apresentou dois tipos de aplicações financeiras, a aplicação básica e a aplicação pessoal, cujas informações de rendimentos e descontos de taxas administrativas mensais são apresentadas no quadro. Então, olha lá, ele quer a que vai dar o maior rendimento, né? Olha como é que é a básica. Vamos calcular essa básica aqui? Essa básica aqui, ó, ela vai dar um rendimento de 0,542% de 10.000. Quanto que vai dar isso aqui, ó? O porcento vai cortar com 2 zeros aqui, ó. Então, vou ter que fazer 100 vezes 542. Então, vai dar 54,20. 54,20 mais 30 centavos vai dar R$54. Quer dizer, 54,20 menos 30 centavos, né? Porque ele quer o rendimento líquido. 54,20 menos os 30 centavos. Qual vai ser o rendimento líquido dessa taxa básica? O rendimento líquido dessa taxa básica vai ser igual, deixa eu diminuir aqui que ficou apertado, mas o rendimento líquido dessa taxa básica vai ser R$ 53,90. Então isso daqui vai ser igual a R$ 53,90, tá? Não botei o R cifrão lá, mas é R$ 53,90, certo? Aí, olha só o que eu tenho que fazer, eu tenho que dar uma olhada já nas alternativas. Olha a letra A, básica com rendimento líquido, R$ 53,90. Opa, já cresci meu olho ali, pode ser essa. Olha a letra B, básica com rendimento líquido de R$ 54,50. Sai fora, já errou, não pode ser. Então, olha só, olha a outra taxa pessoal, tá? Aí que está a pegadinha. A pegadinha não é só aquela que te induz ao erro, mas é aquela que te induz a perder tempo, como eu já falei. Então, olha só. Do mesmo jeito, eu vou calcular a taxa de rendimento mensal. 0,560% de 10.000, o porcento, que é sobre 100, ele corta os 2 zeros aqui, então tem que fazer 0,560 ou 0,56 vezes 100, que dá 56 centavos. Então, isso daqui, ó, 56 reais, desculpa. Isso aqui vai ser igual a 56 reais menos 3,8% sobre o rendimento mensal. Então, a menos 3,8% desses mesmos 56. Certo? Olha só, antes de eu fazer essa conta, vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Olha só, as outras alternativas, as 3 últimas, é tudo pessoal. Então, está falando sobre essa última conta. Pessoal, o rendimento líquido de 56 já está fora, porque vai ser 56 menos isso. Letra D, pessoal, com rendimento líquido de 58, opa, calma aí. Se eu vou pegar 56 e vou diminuir um valor, como é que pode dar acima de 56? Letra D, fora. Letra E, pessoal, com rendimento líquido de 59,80, mesma coisa, está fora. Então, aqui nessa questão, eu marcaria letra A muito rapidamente, com poucos cálculos. É isso que você tem que aprender a fazer. Como é que você aprende isso? Por meio de exercícios. Você tem que se cobrar cada vez mais. Olha só, trabalhe com as alternativas, dê uma olhada nas alternativas, retire as alternativas impossíveis para você chegar mais rapidamente à sua resposta final. Olha só, nem precisei fazer essa conta aqui, ó. Isso aqui é uma conta que ia tirar bastante tempo seu. Você vai ter que fazer 38 vezes 56. E depois subtrair 56 desse valor, certo? Então, beleza? Vamos ganhar tempo. Vamos ver mais uma questãozinha aqui. Vamos lá. Vamos para essa questãozinha aqui também. Uma questão essencial. O que eu estou querendo mostrar para você é o seguinte, é que você tem que trabalhar com as alternativas e com o comando da questão. Você tem que pegar isso, associar a algum elemento. Para quê? Para que você ganhe tempo. É essencial ganhar tempo, tá? É essencial ganhar tempo. Então, vamos lá. Vem comigo aqui nessa questão, vamos direto para o comando dela. A questão caiu em 2013, segunda aplicação. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Com base, estou no comando, com base no gráfico, podemos constatar que o saldo devedor inicial, a parcela mensal de juros
e a taxa de juros são. E aí ele me deu uma série de valores. Primeiro passo já foi dado, né? Aí eu vejo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Olha aqui, ó. Letra A, taxa de juros. Não, é o saldo devedor inicial, R$500. Parcela mensal de juros constante. E a taxa de juros inferior a 10% ao mês. Quando eu olho as outras alternativas, eu vejo que todas as taxas de juros são taxas que estão relacionadas a 10% ao mês, comparando com 10% ao mês, sendo superior ou inferior. E aqui eu tenho o saldo inicial, o saldo devedor inicial, que pode ser 500 ou 560, e aqui, sobre a parcela mensal de juros, está me dizendo que ela é constante ou variável. Então vamos analisar cada uma delas, mas antes de eu ir para o enunciado, o que eu faço? Eu vou para o gráfico, não é isso? Segundo passo do método de interpretação, associação. Para você atingir os 847 pontos de matemática no Enem, 4 passos de interpretação. Quais são? Comando, associação, tradução e resolução da questão, certo? Resolução do que você acabou de interpretar, acabou de traduzir. Agora, olha só. Quando eu olho esse gráfico aqui, ó, eu vejo no eixo das ordenadas, eu tenho dívida. No eixo das abscissas é o tempo em meses, certo? Então, vamos lá. Se isso aqui é uma dívida e aqui o tempo começa no zero, qual é a dívida? Né? Ele me pediu o seguinte, saldo devedor inicial. Saldo devedor inicial aqui eu já de cara vejo que é 500. Aqui, ó. Com isso eu elimino as alternativas B e D de dado, certo? Agora olha só. Eu venho aqui e tenho que ver o seguinte, ó. Sobre a parcela mensal de juros, ela é constante ou variável? Olha só, olha o espaço que está acontecendo aqui entre essas bolinhas, ó. Esse espaço está aumentando. Isso por quê? Porque os juros também vão aumentando. Ele não está pagando nada, provavelmente está aumentando os juros. Então, olha só o que acontece. Parcela mensal de juros é variável. Então, onde tem constante, eu já posso cortar. Ó. Constante está errado. E agora, fiquei entre duas. Ó. Né? Entre a C e a E. Agora, vamos para a taxa de juros. Olha só. A taxa de juros, ele está falando 10% para todo mundo. 10% de 500 é 50. Né? 10% de 500 é 50. Então, se a taxa mensal de juros, o saldo devedor, ele vai aumentar em R$50. Isso aqui está acontecendo porque ele não deve estar pagando nada, né? Porque ele deveria estar pagando alguma prestação e amortizar. Mas olha só o que aconteceu aqui, ó. Passou de 500 para um valor acima de 550. Estava 500, olha aqui, ó, o segundo pontinho. Passou de 550. Se passou de 550, então significa que a minha taxa é superior a 10%. Se é uma taxa superior a 10%, esse inferior aqui sai fora e eu fico com a alternativa letra C de casa. C de casa. Simples assim. Beleza? Então, olha só dando uma olhada aqui e uma olhada no gráfico, eu já poderia marcar essa questão. Eu já conseguiria marcar essa questão, tá? Logicamente que na hora da prova seria interessante para essa questão ler tudo, para ver o que está acontecendo aqui, né? Mas, depois disso, só com a análise dos dois, eu destruiria a questão, certo? Beleza. Vamos para mais uma questãozinha aqui para falar sobre interpretação. Olha aqui, ó. Vamos essa questãozinha aqui, uma questão considerada fácil. Uma questão fácil, mas que uma simples pegadinha, uma simples troca de palavra pode fazer com que você erre tudo. Bote tudo a perder, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Dos modelos disponíveis, qual atende às necessidades do cliente? Né? Ele quer saber desses modelos qual que vai atender às necessidades do cliente. Dá uma olhadinha aqui na figura, né? E nessa figura aqui, eu tenho aqui, ó, 3 metros de largura, 7 metros de comprimento, 2,4 metros de altura. Vamos ler aqui agora o enunciado todo. Uma empresa especializou-se no aluguel de containers que são utilizados como unidades comerciais móveis.
O modelo padrão alugado pela empresa tem a altura de 2,4 metros e as outras dimensões, largura e comprimento, 3 e 7 respectivamente. Ou seja, nada disso daqui ia me interessar muito, né? Tudo que ele falou aqui já está aqui na figura. Beleza, menos uma coisa para me preocupar. Vamos continuar lendo. Um cliente solicitou um container com altura padrão. Então, altura padrão, com largura de 40% maior, olha aqui, ó, e comprimento 20% menor que as correspondentes medidas do modelo padrão. Para atender às necessidades de mercado, a empresa também disponibiliza um estoque de outros modelos de container conforme o quadro. Aí, ó, ele mandou um monte de modelo de container e ele quer, dentre esses modelos disponíveis, quais atendem às necessidades. Qual é a pegadinha dessa questão? Na verdade, não é bem uma pegadinha, mas pode ser uma pegadinha para você se você cair. Presta atenção que eu vou te falar. O Enem é uma prova de 7 erros. Tá? Lembra daquele jogo de 7 erros? Você tem que comparar as figuras e encontrar 7 erros ali. O Enem é assim, você tem que ficar o tempo todo ligado para ver se não tem alguma pegadinha. E deixa eu te falar uma outra coisa interessante. Durante a prova do Enem, como é uma prova longa, exige muito da sua resistência, é muito plausível e acontece demais. Normalmente, naturalmente, acontece o seu nível de concentração diminuindo. Então, você que teria atenção a algumas palavras no início da prova, pode ser que você não tenha no meio e no fim da prova. O que você faz? Você precisa elevar esses seus níveis de concentração para você não cair nesse tipo de pegadinha. Isso é uma outra dica que eu te dou para que você diminua a incidência de erros seus em pegadinha. O que você tem que fazer? Você tem que respirar durante a prova. Você tem que ter pelo menos 3 paradas técnicas durante a prova. Primeira parada técnica durante a prova é para você comer, você se alimentar. Então leva uma castanha de caju, um chocolatezinho, bebe uma água. Então você para e não faz nada enquanto come. Para quê? Para que você restabeleça a sua energia. Segunda parada técnica, você para marcar o cartão de respostas, no cartão de respostas, as questões que você tem certeza. Como isso é um trabalho mecânico, você naturalmente vai estar descansando sua mente ali. Terceiro tipo de parada técnica, a terceira parada técnica é o seguinte: se você percebe que está demorando demais ao ler as questões, que você tem que ler várias vezes e você não está conseguindo entender nada, as chances nesse momento de você cair em pegadinha são maiores. O que você tem que fazer? Você tem que fechar a prova e respirar profundamente durante alguns segundos. Então você inspira profundamente, prende o ar alguns segundos e solta lentamente. Inspira pelo nariz, prende e solta pela boca. Isso você vai fazer com a prova fechada e tentando manter a sua mente vazia. Isso ajuda a restabelecer seu nível de concentração. Qual a pegadinha dessa questão aqui que você poderia cair? Ele está falando, são só duas palavras aqui, ó, o maior e o menor. Talvez você se confundisse aqui, ó, pegasse largura e colocasse menor, né, 40% menor, comprimento 20% maior. Esse tipo de pegadinha pode te fazer cair muitas vezes, tá? Então, olha só, eu quero resumir aqui para você tudo isso que eu estou falando aqui. Vamos lá. Deixa eu falar alguns detalhes extremamente importantes para você. Vem aqui comigo, é assim, ó. Na hora da prova, você vai estar envolvido ali por uma série de emoções. É bom que você reduza esse nível de emoção para um nível aceitável, quer dizer, que você consiga manter essas emoções sob controle. Uma forma que eu te disse para manter essas emoções sob controle é simplesmente respirando. Inspirando e expirando. Isso vai ajudar com que você mantenha o seu nível de controle. Mas existem outros fatores, tá? Outros fatores que podem fazer você cair em pegadinha. O principal fator que pode te fazer cair em pegadinha é o comando da questão. Presta atenção. A maior parte das pegadinhas está no comando da questão. É alguma coisa que você não prestou atenção, alguma coisa que você deixou de fazer que a questão te pediu. Então você tem que ter atenção a cada palavra do comando da questão. Uma simples preposição pode fazer com que você erre a questão. Por exemplo, se eu falar assim, ó,
se no comando da questão tiver escrito assim, como eu já vi, né, em questão do Enem, a área, né, ele pode perguntar assim, ó, a nova área passou a ser a, e aí o que acontece? Você vai descobrir a nova área, claramente. Agora, ele poderia te dizer assim, ó, a nova área foi aumentada em... Então, aí, quando ele fala isso, você tem que fazer a diferença. A nova área foi aumentada, não. A área foi aumentada de... Então, você tem que fazer a diferença. Parece uma coisa pequena, mas eu te digo, muitas vezes, muita gente boa cai nesse tipo de questão. Nesse tipo de pegadinha que o Enem coloca. Que não é pegadinha, né? É uma forma de escrever que você tem que prestar atenção. Outra coisa também, às vezes o Enem, por exemplo, quando fala de lucro, muita atenção quando o Enem fala de lucro. O lucro, ele é o quê? Receita menos despesa. O lucro é o preço de venda, o quanto que você vende, menos o preço que você pagou. Então você tem que ter atenção para isso. Essa é uma palavrinha-chave, lucro. Muita gente erra porque confunde lucro com preço de venda. Então esses pequenos erros aí, como é que você vai aprender a lidar com esses pequenos erros? Fazendo mais questões. Naturalmente isso vai aparecer e você vai começar a ver. Eu estou te dando algumas dicas para você prestar atenção nas alternativas. As alternativas podem te falar muito. Prestar atenção nas unidades de medida, que pode te fazer escorregar demais. Prestar atenção quando as questões, que são questões de escala, naquilo que eu falei de área, né? Que a escala é para unidades de comprimento. Se você quiser pegar aquela escala, aquela escala que foi dada e utilizar para a área, você tem que levar aquela escala ao quadrado e aí comparar com as áreas. Mas não é só isso, tem mais detalhes. Nas questões de escala, muitas questões de escala, o Enem você pode ver que a única coisa que muda é um zero. Né? 1 sobre 10, as alternativas são 1 sobre 10, 1 sobre 100, 1 sobre 1000, 1 sobre 10.000. Então, quando aparecer isso, você tem que ter atenção, porque o jogo está nos zeros. Então, uma simples falta de atenção, um simples erro na hora na mudança de unidade de medida vai fazer com que você erre. Certo? Então, pessoal, vou ficando por aqui e eu quero que você se concentre nas questões. Para você atingir os 847 pontos em matemática sem se preocupar com a teoria, é essencial que você se preocupe com as questões, que você faça as questões, que você entenda cada palavra do comando da questão. No comando da questão que está a maior parte das pegadinhas, é lá que você tem que atentar aos fatos, tá? E você também vai descobrir se a questão está dando mais dados do que você precisa pelo comando da questão, simplesmente vendo o que a questão está te pedindo. Então, atenção a cada um desses detalhes. Meu objetivo aqui é fazer com que você atinja os 847 pontos sem se preocupar com a teoria, porque a teoria em si aumenta drasticamente o seu nível de ansiedade e eu não quero que isso aconteça com você. No mais, continue estudando. Caso queiram falar, queiram alguma dúvida, tenham alguma dúvida e queiram que eu esclareça, basta colocar nos comentários, tá? Pedir, solicitar. Vai ser um prazer eu poder ajudar da melhor maneira possível. Então é isso. Continue estudando. Um abraço. Tchau.